sobre o tema da mensagem de hoje, que é renunciando à mentalidade de escravo. Repita comigo: eu irei renunciar à mentalidade de escravo. Acompanhem comigo apenas 3 versículos. Êxodo capítulo versículo 8, que diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, os perseguiram e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote e diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo, e os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. Diz a palavra de Deus, amado, que foi o próprio Senhor que endureceu o coração de Faraó. A Bíblia nos diz a respeito das 10 pragas, e quando foi a última, que Faraó então libera o seu povo a sair do Egito como escravos, e agora a ser livre, que o Senhor disse: então vão embora e carregue tudo que é de vocês. Até então ele não queria deixar e não queria liberar nada. A partir daquele momento ele liberou tudo e ainda fez o povo abençoar os judeus para eles saírem. E este povo, amado, eles estavam lá no deserto, marchando em grande triunfo, sabe? Saíram do Egito, guiado por Moisés, liderado por Moisés, e eram como recém-convertidos após o batismo, todos eles muito alegres. Tudo era motivo de glória a Deus, tudo era motivo de aleluia, sabe? Estavam felizes, estavam realmente percebendo que a glória do Senhor estava naquele lugar, e que o tempo de escravidão havia passado. Mas todos se fizeram novo, todos eles estavam renovados as suas forças, mas por conta disso, estavam marchando triunfantemente. Conforme o texto bíblico aqui que nós acabamos de ler, nos fala que eles estavam cercados. Na sua frente tinha o quê? O mar vermelho. De um lado, deserto. Do outro lado, deserto. Na frente, o mar. E atrás então começou a perseguir todos eles, todo o exército de Faraó. Quem era o exército de Faraó? Na época era o maior exército do mundo, onde tinha as melhores armas da época. Eles e os seus cavaleiros começaram então a perseguir o povo de Deus. Imagine você, está todo mundo feliz, alegre, porque alguma coisa aconteceu, porque Deus te livrou da escravidão, Deus abriu a porta, Deus trouxe a cura, Deus trouxe a libertação, e daqui a pouco, quando você menos espera, no momento de festa, você está se deparando de novo com o mesmo inimigo que você acabara de ser liberto. Primeiro tópico, fala da morte do Cordeiro Pascual. Amado, a Bíblia diz que a morte do Cordeiro Pascual marcará o final de um tempo de vergonha e de escravidão e o início de uma nova identidade. O Senhor disse assim: olha, vocês vão pegar um cordeiro, vai sacrificar esse cordeiro e vai colocar sobre o umbral da porta, na entrada de cada porta, o sangue desse cordeiro, porque hoje meia-noite, na 10ª praga, o anjo da morte, o anjo destruidor vai passar por pelo Egito, e quando passar pelo Egito, aonde não tiver a marca do sangue do cordeiro, haverá morte. Diz a palavra de Deus que na 10ª praga, todo primogênito do Egito veio a morrer. E por um momento, amado, aquele povo que estava marchando triunfantemente, eles começaram a sofrer de um determinado mal. Que mal é esse? Infelizmente eles estavam livres, mas eles tinham uma mente de escravo. Põe a mão assim na sua fronte e diz: eu não aceito mente de escravo, pois eu já sou livre. Esse povo, eles tinham que perceber que eles estavam livres, porque foi o sangue do Cordeiro que foi derramado para o momento que eles então pudessem marchar triunfantemente pelo deserto. Mas eles tinham uma mente de escravo. Eles acharam, sabe, que não iria conseguir vencer Faraó. É impressionante como tem centenas de milhares de pessoas, sabe, que têm transitado em triunfo, que
que tem se alegrado com o Senhor, mas em alguns momentos tem entrado em desespero, em algumas questões. Esquece do sacrifício do cordeiro. O Senhor não poderia deixar eles saírem do Egito sem antes um cordeiro ser sacrificado. Amado, o cordeiro sacrificado é uma tipologia de Cristo. O Senhor Jesus já morreu na cruz por mim e por você. O tempo de escravidão acabou. Tem gente que está feliz na casa do Senhor, glorificando a Deus. Basta vir a primeira luta que fala: não está vendo? Eu falei que eu não tinha sorte. A vida inteira foi assim. Não é porque eu me converti que vai mudar. Meu irmão, preste atenção. Não vai mudar, já mudou. Só não muda se você continuar pensando como escravo. Tem um dizer que diz que pobre, quando é pobre em qualquer lugar. Não é? O pobre, ele pode ter muito dinheiro, mas se ele tiver espírito de pobre, ele ainda continua falando: é nós, é favela. Ele acha que ele nunca vai mudar, porque ele nasceu assim, ele cresceu assim, ele vai viver assim. Ele continua com a mente escravizada, achando que ele não pode, que ele não tem possibilidade. Preste atenção, a cruz do Calvário não foi para você ter uma religião. A cruz do Calvário foi para você ser livre de toda a condenação, da morte, do pecado, da maldição deste mundo, e ser uma pessoa feliz. Imagine vocês que eles estavam com ouro, com prata, com joias, num lugar onde eles não iam usar, que era o deserto. Mas por que Deus estava preparando? Para que dentre eles pudessem perceber: nós não precisamos usar nada disso, mas nós temos fortunas que foram ofertadas na nossa vida, que foi liberado sobre a nossa vida. Porque aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós já vamos começar com dinheiro no bolso, com uma conta corrente cheia, se fosse nos dias de hoje, né? Com uma aplicação muito bem remunerada. Assim Deus fez com eles. Mas bastou Faraó pegaram o seu exército. E quem endureceu o coração de Faraó? Foi Faraó mesmo? Ou algum deus do Egito? Não, o próprio Senhor endureceu, porque Deus tinha que terminar a obra, meu irmão. Se Faraó não morresse no Mar Vermelho, lá no mar, se Faraó não perdesse todo o seu exército, sabe o que a história iria dizer? Que o Faraó simplesmente ficou bonzinho e mandou o povo embora. Cansei de vocês estão tudo mandados embora sem direito, sem seguro-desemprego. Mas o Senhor, Ele termina a obra quando Ele começa na nossa vida. Ele simplesmente disse assim: Faraó, vai atrás, porque este povo não sabe, mas eu vou abrir o mar no meio e vou tragar todos os seus inimigos. Sabe, irmãos, eles tinham que entender que eles precisavam estar diante de uma situação. Qual situação? Triunfo versus desespero. No verso 8 fala do triunfo, que diz assim: porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Esse é o problema do crente, ele é afoito. Esse é o problema do cristão, que muitas vezes ele quer para ontem, sabe? Ele não espera, ele simplesmente sai fazendo. Ele simplesmente sai fazendo por fé. E que na verdade, o momento que eles tinham lá, sabe? Que glorificar ao Senhor e não ter medo a nada, eles começaram então a trocar o triunfo por desespero. No versículo 10 fala do desespero total. Êxodo 14:10 diz: quando o Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelos que tiveram muito medo, os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. Você sempre vai ouvir uma coisa que eu gosto de falar muito, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus não começa nada e deixa pela metade. Ah, pastor, mas eu acho que na minha vida Deus começou e deixou pela metade. Sabe por quê? Porque eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz aquilo que não era para fazer. Primeiro que antes de você pecar, falhar, antes de você nascer, Ele sabia quem você era. Ele sabia tudo que você ia fazer. Em algum momento da tua vida você ia falhar, mas Ele te escolheu a si mesmo. Amém? Ele já te conhecia, antes que você viesse nascer, Ele já te conhecia. Mas se Ele chamou você pelo teu nome, diz que a partir de agora você é filho dEle, o problema é dEle contigo. Nós precisamos entender, amado, que não necessitamos mais de viver como escravo. Você agora é livre.
Há muitas pessoas que servem a Deus, que estão no tempo da graça, mas ainda vivem na lei. Ainda acha que para conseguir algo de Deus, você tem que dar alguma coisa. Se você tivesse que dar alguma coisa, por menor que fosse o valor, você não estaria dando, você estaria comprando ou trocando. Então não seria graça. Amém? Graça é quando é algo que você não paga. Você não precisa fazer nada em troca para merecer. A Bíblia diz que nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou a tal ponto que deu a sua própria vida na cruz do Calvário. Então hoje você é livre pelo sangue do Cordeiro. Uma coisa que Deus deixou bem marcado na mente do povo de Deus e dos egípcios, é que o sacrifício foi feito. Você sabe por que alguns egípcios na época souberam deste ato de sacrificar o cordeiro, e aonde tivesse a marca do sangue, o espírito da morte não entrava? Sabe por que eles não fizeram? Porque o Deus que eles mais idolatravam, ele tinha um símbolo de um cordeiro. Então para eles era uma afronta muito grande para o Deus deles, mesmo sabendo da praga. E o que isso quer dizer nos nossos dias? Que Deus sacrifica o cordeiro para envergonhar os deuses desse mundo e para te dar libertação por onde você passar. Não importa quem você é, o que você faz, importa que Deus tem para ti o melhor dessa terra. Desespero total, por quê, amado? Porque descobriram que os egípcios se arrependeram de deixá-los ir embora. Começaram a ficar desesperados, dizendo: poxa, agora Faraó se arrependeu, pronto, ele está vindo com o exército inteiro. Como se não tivesse sepulcro no Egito, eles vão querer nos matar aqui no deserto, e não vai querer nos deixar embora. Sabe, amado? Eles estavam realmente arrependidos, e foram atrás, mas por uma ordem do Senhor. Mas infelizmente eles ainda tinham uma mentalidade de escravos. Aquela provação fez com que praticamente todos os israelitas se esquecessem da Páscoa. Eles saíram exatamente na Páscoa, na libertação. A libertação do cativeiro, a libertação da escravidão. Eles foram livres naquele momento. Por quê? Porque precisava haver o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro é a verdadeira Páscoa. Amém? O sacrifício do Cordeiro é o ato profético com que o sangue do Cordeiro sem defeito realçava a condição real, amado, daquele povo que era exclusivo de Deus. Sabe por que Jesus entregou a sua vida na cruz? Para que fique marcado que eu e você somos exclusivos do reino dos céus. Satanás, ele pode até cirandar na tua vida, tentar entrar por alguma brecha, mas a Bíblia diz que por um caminho ele entrou, por 7 ele fugirá de vós, porque você tem dono. Amém? Existe uma marca de Deus na tua vida, existe a marca da promessa, que é o amor e a graça de Deus que está sobre nós. Então nós não precisamos mais ter aquela mentalidade de escravo. O povo de Israel, tendo ainda essa mentalidade de escravo, é como se a Páscoa, é como se o sacrifício não fizesse sentido algum para eles, não tivesse sentido algum, sabe? Infelizmente alguns crentes hoje em dia agem da mesma forma. Quando passam por adversidade, esquece de quem você é filho, esquece do sacrifício da cruz. Aceita o pecado na tua vida, aceita a maldição, aceita a enfermidade como algo que você fez, portanto você mereceu. Preste atenção, nenhum de nós merecemos nada, mas Ele nos amou, e Ele diz que por Ele nós somos libertos. É como se o sacrifício de Jesus na cruz, amado, perdesse o significado, e as pessoas então começam a retroceder, a voltar, sabe, para o mundo, e viver situações piores das quais eles viviam. É simples. Olha para um cristão que em algum momento ele se arrependeu de andar nos caminhos do Senhor e voltou para trás, olhou para trás, foi para o mundo. É triste de ver a condição que a pessoa fica. Não é porque Deus está castigando, não é porque Deus está pesando a mão, como muitas pessoas interpretam. É porque ele esquece do sacrifício, é porque ele esquece da Páscoa, é porque ele esquece do sacrifício do Cordeiro, é porque ele esquece de quem ele é filho. Se você vê um médico na Cracolândia misturado com todos os outros, né, noias, como dizem, estão lá, você vai identificar que ele é médico ou filho de médico, se ele está exatamente igual a todos? Não. Por quê? Porque ele olhou para trás.
Ele abandonou aquilo que ele tinha de melhor e foi para o que era inferior e pior. Voltou a ser escravo. Ele voltou a ser escravo, porque antes ele era escravo e Deus o libertou. Sabe, irmão, se Deus me livre e guarda de um dia eu desviar-se dos caminhos do Senhor, sabe qual é o primeiro passo que o diabo iria trabalhar na minha vida? Me levar de volta de onde eu vim, lá para o candomblé. É muito triste você chegar a ver uma pessoa daquela forma, quem você conheceu, quem era o pastor Alexandre, e agora você vê ele nessa situação dizendo: meu Deus, voltou para a lama. Não há alegria nisso, não há paz nisso. O que o Senhor quer dizer para ti hoje: não olhe para trás, olhe para a cruz. Para de ter mente de escravo, para de achar que você é escravo, que você nasceu assim, que você vai crescer assim. Deus tem, sabe, uma vida inteira de bênção, de conquista, de provisão, de prosperidade, e você está voltando de novo ao passado. Você está voltando a ser escravo. Aquele povo, amado, só faltou dizer para Faraó: então nos perdoa, sabe, nós voltamos, nos aceita de volta como escravo. É porque Deus não permitiu. Deus está trabalhando na sua vida, na sua história. Não é hora de olhar para trás. Uma das coisas que nos mantém no deserto é a murmuração. Amém? Murmuração. Aquela mentalidade de escravo levou os israelitas a murmurar. Contra quem? Contra Deus, e até se rebelar contra Ele. Versículo 11 e 12 fala a respeito disso. Sabe? Foi um tumulto muito grande, a ponto deles olharem para Moisés e falar assim: escuta, não tinha cemitério, não tinha sepulcro lá no Egito, tinha que trazer gente aqui para morrer na areia da praia, para morrer no deserto. Sabe, irmão, o que você fez conosco, nos tirando de lá, Moisés? Está satisfeito agora, Moisés? Nós estávamos todos alegres, agora diante dessa situação. Aí olharam para Moisés e falou: deixa-nos em paz, deixa a gente voltar para o Egito em paz. Quando você fala de Jesus para uma pessoa e ela conhece a Cristo e ela não quer dar ouvido, mesmo que ela fala: me deixe em paz, tudo que você está falando eu já estou cansado de saber. A alma dela não é isso que diz. Ela está pedindo socorro. Aquele povo dizia para Moisés: deixa-nos em paz, porque eles imaginaram que Deus iria permitir que eles morressem no deserto. Ele diz: nós seremos escravos dos egípcios. É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Queridos, não tenha dúvida de que aquele povo estava prontos, se Deus permitisse, a implorar aos egípcios a chance de voltar a servi-los pelo resto da vida. Por quê? Porque ele tinha mente de escravo. Amém? Tem um dizer que diz assim, que você pode tirar de uma pessoa tudo que ela tem. Você pode tirar o trono dela, você pode tirar a coroa dela, mas a majestade ela não perde, porque isso está nela. Nós servimos a um ser tão majestoso, e Ele quer transferir isso para cada um de nós. Só que nós imaginamos que não vamos conseguir nada, porque no passado você sofreu, no passado você apanhou, você veio de uma família pobre, você veio de uma família com dificuldade, o seu pai era assim, sua mãe era assim, mas o Senhor te diz: com a tua vida vai ser diferente, porque eu paguei um preço muito alto para que você fosse mais do que vencedor. Diferente de Moisés, amado. Moisés, ele tinha uma mente de uma pessoa que já havia sido liberta. Primeiro porque ele não foi criado para ser escravo, sabe? O Senhor agiu a fim de que o libertador de Israel fosse criado por pessoas nobres no Egito. E você conhece a história de Moisés. Ele foi encontrado, bebê, né? E quem achou e terminou de criá-lo foi a filha de Faraó. Então ele foi criado como príncipe do Egito, e era filho de escravo.
Mas Deus havia preparado para ele alguém para libertá-lo, que não tivesse a mente de escravo. Deixa eu te falar uma coisa, a vocês que são líderes, aqueles que serão líderes um dia, e que você sabe que você tem esse chamado para a tua vida, não transfira para o seu discípulo a mentalidade de escravo. Seja como Moisés, saiba que você é nobre, você tem o seu nome escrito no livro da vida, Deus já te deu vitória, aonde você colocar a mão vai prosperar, vai andar, vai ser curado, vai sarar, e é isso que nós temos que transferir. Eu não posso, irmão, transferir derrota, porque aqueles que me seguirão serão derrotados. Você está entendendo? Imagina um pai que transfere para o filho sempre medo. Essa criança vai ser como? Uma criança medrosa. Eu já vi, você já cansou de ver pessoas que tiveram problemas financeiros, mas não perderam a dignidade. Eu não tinha nada, nós passávamos dificuldade, mas meu pai era um homem digno, minha mãe é uma mulher íntegra, e nada me fez olhar para o lado. Por quê? Porque isso é transferência. Eu transfiro aquilo, sabe, que está em mim. Então, se eu tiver mentalidade de escravo, eu vou continuar sendo escravo. Moisés, ele foi um nobre, porque ele pensaria como nobre. Ele tinha que pensar como uma pessoa liberta. Depois, amado, que ele saiu do Egito, Deus fez com que ele fosse viver no deserto e aprendesse a pensar como um pastor agora. Porque se ele não tivesse um coração de pastor, ele não tinha condição de conduzir aquele povo todo que era liberto e continuava sendo escravo, rebelde, murmurando, sabe? Ele não iria conseguir. Mas o Senhor fez de nobre a coração de pastor, a coração de servo, justamente para ter um coração para servir. Servir não é ser capacho de ninguém. Moisés não era capacho de ninguém, mas ele era uma pessoa firme, porém um homem muito abençoado, muito servo. Essa é a mentalidade de uma pessoa livre, e é demonstrada por Moisés no versículo 13 e 14. Enquanto os escravos estavam aterrorizados, amado, preste atenção, Moisés declarava para o povo: não tenha medo, não tenha, fique firme, e veja o livramento que o Senhor dará. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalme. Moisés não sabia o que ia acontecer, Deus não falou para ele. Deus simplesmente diz: agora sai com o teu povo, vai para o deserto. Tem coisa que Deus não precisa nos dar satisfação, porque se Ele dá, a gente vai tentar de alguma forma, pelo nosso entendimento, querer mudar o foco. E aí quando ele clama, o Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? O povo que tem mentalidade de escravo pode até ser, mas você é nobre. Você sabe que nobre como tu és, como eu sou, eu não volto atrás à minha palavra. Eu não tirei vocês do Egito para morrer no deserto, porque isso não seria livramento, seria uma vingança de Deus. Meu irmão, Deus não tirou do mundo para você ter que voltar para lá humilhado, mas Deus te tirou de lá para que aqueles que te conhecem vejam a vitória do Senhor na tua vida. Isso não quer dizer que em alguns momentos difíceis nós não venhamos passar, algumas histórias complicadas nós não venhamos ter, porque isso faz parte. Você não é perfeito e você precisa ser moldado, sabe? Foi o próprio Deus quem impediu que os egípcios chegassem até os israelitas. A Bíblia diz que a nuvem, a coluna de fogo, se colocou para trás deles, enquanto eles continuavam marchando. E na hora que ele estava diante do Mar Vermelho, imagina, todo mundo desesperado. Eram milhares de pessoas, não era meia dúzia, eram milhares. Imagina milhares de pessoas, cada um falando uma coisa. Tá vendo? Não vai longe. Se eu falar para o Natan 3 palavras e falo: Natan, passa para a Isabela, a Isabela vai passar para a Maiara vai passar para a Dona Ana, até chegar a última pessoa, essas 3 palavras que eu falei com ele, vai chegar lá 15, totalmente diferente. Imagine milhares de pessoas. O último que avistou de longe o exército de Faraó, falou para os da frente: é ele que está vindo. O outro já está dizendo: já tem meia dúzia morto. O outro diz: olha, Faraó agora já está com o esqueleto de cada um, com meia dúzia de cabeça pendurada, porque as pessoas têm a tendência de aumentar. Quando chegou ao ouvido de Moisés, imagina como chegou ao ouvido de Moisés.
Deus calmo estava, calmo ele permaneceu. Ele diz: Moisés, fala para o povo sentar. Imagine você, irmão, todo mundo desesperado, agora a gente vai morrer, de um lado deserto, do outro lado deserto, na frente o mar, atrás Faraó, não sobrou nada para ninguém, não dá para fugir. E o Senhor fala: senta e espera. O filme não fala isso, mas a Bíblia diz que o Senhor faz o povo assentar na relva, e aí sopra um vento manso e suave, e a nuvem de fogo então naquela labareda de fogo, clareando, e o mar foi se abrindo vagarosamente. De manhã, quando eles olharam, o mar estava aberto, e aí o Senhor diz: diga ao povo que marche. Não adianta você apressar. Deus diz: não, tem que ser agora, senão eu não quero mais. Então perdeu, playboy. Perdeu, porque Deus não vai agir na sua pressa. Você tem que parar de ser escravo, tem que parar de ser para ontem, porque quem recebe ordem é escravo. Escravo é que recebe ordem, que ninguém dá satisfação nenhuma para ele, e simplesmente fala: mudei de ideia, agora eu quero assim. E o escravo vai e realiza. Tu não é mais escravo. Então não age como pessoa nobre. Você sabe a quem você serve, e você sabe que Deus é um Deus educado, sincero, competente, e Ele fará exatamente como você merece. Sabe, Deus não queria que os israelitas viessem entregar novamente a escravidão, irmão. A pior coisa na vida de algumas pessoas é ser livre em Cristo, mas ainda continuar com a mente de escravo. Você está em Cristo, teoricamente você é livre, mas as suas atitudes te fazem escravo. Quantas pessoas vivem assim, passando por problemas, sabe? Já vem do saudosismo, da época que estavam no mundo. E aí, o mundo, a Bíblia diz que é uma tipologia do Egito. Vieram do mundo carregando um jugo de Faraó, que é a tipologia de Satanás. Sabe, meu irmão? Murmuram, não creem no livramento de Deus. Preste atenção: se você crê, Ele vai fazer. Se você não crê, se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer do mesmo jeito. Ele não vai fazer porque eu creio, porque eu mereço, porque o que Ele quer fazer, não tem homem que impeça. Mas é melhor que eu creia, para que o livramento do Senhor possa vir, para que eu possa perder, sabe, rejeitar esta mentalidade de escravo, e tomar posse da sua verdadeira identidade: filho do Altíssimo, filhos do trovão, nobres do Senhor, príncipes de Deus. É isso que nós somos. Aí o crente carnal, ele olha para as suas limitações, para as suas finanças, e fala: como que eu sou príncipe? Olha o jeito que eu vivo. Como que eu tenho autoridade? Eu não estou vendo nada. Meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos viver por fé, e por fé naquele que nos chamou para a boa obra. Devemos renunciar à mente de escravo e receber a mente de príncipe em Cristo Jesus. Lembre-se, o que nos vence nos faz escravo. Se o medo te vence, você é escravo do medo. Tem pessoas que são escravos do medo, escravo do sexo, escravo do roubo, escravo da droga. Por quê? Porque aquilo é o que te vence. Só que a palavra de Deus diz que maior é o que está contigo do que aquilo que está no mundo. Sabe? As pessoas que por muitas vezes são escravos do medo, do vício, da incredulidade. Se você já recebeu a libertação em Cristo Jesus, não aceite mais a mente de escravo. Não aceite mais ser escravizado. Porque o Senhor te chamou para dar muitos frutos, e frutos em abundância. Talvez você não perceba, mas tem muita gente de olho em você. E você será referencial, será alvo. Pessoas podem olhar para você e dizer: nossa, eu admiro fulano de tal, ele é uma bênção. Mas quando você tem mente de escravo, eles vão olhar: coitado daquele ali, é crente há tanto tempo e é uma derrota total. Deus me livre ser uma pessoa igual a ele. Você conhece crente assim? Que você fala: Deus me livre. Talvez faz até o sinal da cruz.
dizendo, não quero ser igual a essa pessoa, porque não tem referencial. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos entender que eu tenho que renunciar a esta mente de escravo, porque agora eu sou livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo o pecado, mas anda segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é andar segundo a uma pessoa que você não vê, mas sabe que ela existe e ela está ali. Então creia. Você pode não ver Cristo, mas Ele está em você. Pastor Aloysio fala sobre o crente que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas ainda tem a sua mente no passado, no Velho Testamento. Como assim, pastor? Tem gente que vem para a igreja buscar a Deus como se Ele tivesse ido embora da tua vida em algum momento. Como se em algum momento, porque você pecou, Ele foi embora. Preste atenção, irmãos. Ele foi derramado sobre a tua vida. Deus não te visita, Deus está em você. Ele faz morada. Ele não faz morada nesse prédio, não. O Senhor só está aqui quando as pedras vivas estão aqui. E Ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio de vós. Então Ele está aqui porque nós estamos aqui. Você voltou para a tua casa, Deus está lá contigo. Você está entendendo? Então há muitas pessoas que continuam ainda querendo buscar a Deus e diz, não, eu preciso sentir a Deus. Sentir o que? Ele já está em você. Você só tem que parar de ser escravo. Era um escravo que se contentava com migalhas. Você é morada do Altíssimo, não percebeu isso ainda? Deus te deu no mundo espiritual um palacete, você continua insistindo em morar debaixo da ponte. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe por que você vai achá-lo? Não é porque você sabe onde Ele se esconde, é porque Ele está dentro de vós. Moisés era um homem comum, como todos aqueles homens que estavam com ele. Mas Moisés tinha uma diferença, ele não era escravo de mente. Amém? Nós temos vivido alguns momentos da nossa política, e ultimamente se ouve-se falar muito de um juiz chamado Sérgio Moro. Imagina se ele fosse escravo, tivesse uma mente de escravo. Vamos tirar cristianismo e vamos colocar uma mente de escravo. A primeira vez que o Supremo Tribunal Federal batesse o pé, ele como escravo iria ceder, sim ou não? Como muita gente cede. Como muitas pessoas quando vê um deputado, um vereador, um prefeito, alguma coisa, só falta lamber o cara. Ele nada mais é do que um funcionário público para te servir. Ele não é melhor do que você. Mas tem gente que tem mania de bajular quem tem dinheiro, não é assim? Bajular quem tem poder. Preste atenção, poder é dado, poder é tirado. Se esse juiz que está fazendo algo que nunca foi feito no país, na nossa nação, é porque ele não tem mente de escravo. Ele continua baseado pela lei que lhe dá respaldo. Não é presidente, homem, presidente, mulher, partido A ou partido B. Preste atenção, quem te dá respaldo é Deus. Você não precisa ter medo das pessoas tentarem te afrontar e dizer que você não vai alcançar, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, porque quem te chamou não foi a igreja IAAP, quem te chamou não foi o pastor Alexandre, quem te chamou não foi o bispo fulano de tal, o apóstolo não sei das quantas, o serafim e o querubim. Quem te chamou foi o Todo-Poderoso e te chamou de filho, e como filho tu é herdeiro do melhor desta terra. Sabe, meu irmão, Ele te deu a graça. E Ele diz, agora vivereis debaixo desta graça. Anunciai essa graça a todos. Porque anunciar o Evangelho é muito simples. É falar daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Não porque merecemos, mas porque somos filhos. Amém? Nós como filhos, em algum momento da nossa vida, os nossos pais nos abençoou sem que a gente merecesse. Fizeram das tripas coração. O nosso Deus não precisa fazer das tripas coração, Ele é poderoso. Porque se Ele não quisesse te abençoar, ou se de alguma forma, tem gente que pensa que Deus está mal-humorado contigo, imagina o mau humor de Deus.
O mau humor do homem você já não suporta. Imagina um Deus mal-humorado, com raiva de você ou de bico, dizendo: eu vou te pegar. Coitado desse. Para você ver o quanto Ele te ama. Se você fosse Deus, nem você se aguentava. Mas Ele te suporta, te ama e diz: para de ser escravo e haja como nobre. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno.